Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 2 a 8 de setembro. Teremos muitas partes aqui interessantes e eu tenho certeza que vai ajudar a cada um de vocês a preparar melhor a sua reunião. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para prepararmos as nossas reuniões. Espero que essas considerações estejam realmente sendo de efeito positivo para cada um de vocês. Tesouros da Palavra de Deus agora iremos fazer, pois só fazemos quando os irmãos pedem, e assim foi feito. Como pediu com antecedência, deu tempo de eu dar uma preparada, uma olhada, tanto sentido espiritual, para que assim possa considerar a matéria da forma como Jeová e o escravo designou. Então, precisamos de tempo, e os irmãos que são anciãos e servos ministeriais sabem disso, para que assim nós possamos fazer uma boa matéria essa fornecida pelo escravo vindo de Jeová. Então, muito bem. Tesouros da Palavra de Deus, como dito, tem o tema Mostre que ama o nome glorioso de Jeová. Então, eu preparei essa parte assim. Quando você ama muito uma pessoa e você quer mostrar que você ama essa pessoa, vamos colocar como pai e mãe. Você respeita eles, faz tudo o que eles mandam e qualquer coisa que faça com que venha denigrir a imagem dos seus pais, você se comporta de tal maneira para que isso não aconteça. Ou se talvez você ouve alguém falando mal do seu pai ou da sua mãe, você a defende, porque você sabe que tudo aquilo é uma mentira, porque você conhece muito bem o seu pai e a sua mãe. Assim se dá com a pessoa de Jeová. Além de defendermos esse nome, Jeová, nós não podemos fazer nada que venha manchar o nome de Deus. E é exatamente isso que o Salmo 79, 9 diz. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação. Por causa do teu nome glorioso, livra-nos e perdoa os nossos pecados por causa do teu nome. Então, quando nós, como servos seus, queremos santificar o seu nome, nós precisamos respeitar a pessoa que tem esse nome, que é o nosso Deus Jeová. Então, as nossas ações, ela tem que ser santas e puras, assim como Deus deseja, como mostra 1 Pedro 1, 15 e 16. Então, mesmo que nós venhamos a passar por oposição, por dificuldade na vida, não importa o que seja, precisamos andar de acordo com as leis justas de Jeová, pois quando nós fazemos isso, nós deixamos brilhar a nossa luz. Contrapartida, mostramos que Satanás ele é um mentiroso. Nós nunca devemos desonrar o nome de Jeová. Para isso, precisamos andar da maneira que ele deseja. Também, nós podemos fazer algo muito interessante para mostrar que amamos a Jeová. O Salmo 80, 18 diz assim: Então nós não te abandonaremos. Preserva-nos vivos para que possamos invocar o teu nome. Então, invocar o nome de Jeová significa mais do que apenas conhecer e usar esse nome. Além de usarmos esse nome, nós precisamos conhecer, obedecer e amar a pessoa que tem esse nome, Jeová. Foi exatamente isso que Jesus ensinou em Mateus 6,9. Lá diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Então, além de conhecermos o nome, nós precisamos obedecer, santificar a pessoa que tem esse nome. Então, quando nós nos comportamos decentemente, não manchamos o nome de Jeová e invocamos esse nome, mostramos também que o amamos. Jeová, como uma pessoa maravilhosa que ele com certeza dá bênçãos àqueles que são obedientes e que mostram amor pelo seu nome. O livro do Salmo 81, versículo 13 e o versículo 16,
mostra exatamente isso. O versículo 13 diz assim: Se o meu povo ao menos me escutasse, se Israel ao menos andasse nos meus caminhos, mas ele alimentará você com o melhor trigo e saciará com o mel da rocha. Então, quando nós obedecemos a Jeová, andamos no seu caminho, obedecemos e o escutamos, Jeová irá sempre nos alimentar com o melhor que há. E é exatamente o que temos hoje, o alimento espiritual saudável, onde nos capacita a continuar a amar o nome de Jeová. Essa gravura, na parte de baixo, ela diz assim: queremos que nossas ações deem crédito ao nome de Jeová. Então precisamos deixar claro que somos testemunhas dele. Na gravura a gente consegue perceber que lá no final, já acabou, né, o horário de trabalho, ali são por volta de 5h30, algo assim, né? Então já acabou o horário de trabalho, a gente vê duas pessoas lá atrás jogando um baralho, tomando uma cerveja, é o que parece ser, e aqui na frente um irmão apresentando um cartão de visita, né, com o site jw.org, mostrando, incentivando talvez ele a pesquisar esse site e se identificando como uma testemunha de Jeová. Então, quando nós fazemos isso, não só no nosso trabalho, mas na escola, na nossa vizinhança, a gente mostra o quanto nós respeitamos, amamos a pessoa do nome de Jeová. Então, que nossas ações, o nosso comportamento, mostre o quanto nós amamos a Jeová. Se fizermos assim, podemos ter certeza que seremos suas testemunhas até a parte mais distante da terra, não importa as dificuldades que passamos. Iremos passar com alegria, sabendo sempre que Jeová estará do nosso lado. Salmo 79 ao 81. Então, para darmos início, vamos fazer a leitura que aparece lá na nossa apostila, que é o livro do Salmo 81. 80, o versículo 1, que diz assim: Escuta, ó pastor de Israel, tu que guias a José como a um rebanho, tu que estás sentado no teu trono acima dos querubins, resplandece. Então a pergunta: por que o nome de José, às vezes, era usado para se referir a todas as tribos de Israel? Então podemos responder da seguinte forma: porque José era o mais destacado entre os filhos de Jacó. Por isso, faz sentido o seu nome ser usado para designar todas as tribos de Israel. A segunda pergunta: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora a gente vai selecionar alguns versículos e comentar a base dos mesmos. Então, para iniciarmos, o Salmo 79, o versículo 8. Não nos faças pagar pelos erros dos nossos antepassados. Mostra-nos depressa a tua misericórdia, pois fomos muito humilhados. Esse versículo nos ajuda a entender o quanto Jeová é misericordioso. Foi no passado com seu povo e foi conosco, dando seu Filho, para que os nossos erros e dos nossos antepassados não tivesse um efeito duradouro. Embora estávamos a caminho da destruição, Jeová nos salvou. Que possamos meditar nesse imenso amor de Jeová e jamais deixar de fazer a tua vontade. Agora o 79, ainda o versículo 13. Então nós, teu povo e rebanho do teu pasto, agradeceremos a ti para sempre e proclamaremos o teu louvor geração após geração. Os israelitas esperavam sempre a salvação da parte de Jeová. Em retribuição, eles agradeceriam e louvariam Jeová para sempre. Isso nos ensina a santificar Jeová para sempre em todos os momentos de nossa vida, pois ele já nos salvou da morte eterna, dando seu Filho amado em nosso benefício. Sendo assim, agradeça e louve a Jeová para sempre. Agora, o capítulo 80, o versículo 18. Então nós não te abandonaremos. Preserva-nos vivos para que possamos invocar o teu nome.
Para que possamos continuar sendo filhos de Jeová, tendo a sua amizade e a sua constante misericórdia, nós não podemos deixar de fazer a sua vontade ou abandonar a sua organização, pois somente aqui temos as condições necessárias para invocar o seu nome. Estejamos determinados em fazer assim e seja abençoado para sempre. Agora o capítulo 81, versículo 9. No seu meio não deve haver nenhum Deus estranho, e você não deve se curvar diante de um Deus estrangeiro. Com certeza, nós jamais adoraria outro Deus que não seja Jeová. Mas devemos tomar cuidado com coisas que podem se tornar para nós deuses. Dinheiro, fama, diversão, amizades, tudo aquilo que faça com que nosso serviço a Deus fique em segundo lugar. Para que isso não aconteça, ame de coração a Jeová e seja honesto com Deus. Agora o capítulo 81, ainda o versículo 10. Eu, Jeová, sou seu Deus, aquele que tirou você da terra do Egito. Abre bem a sua boca e eu o encherei de alimento. Jeová, como um pai amoroso, nos resgatou da escravidão e da morte, fazendo com que tivéssemos a oportunidade de mudar nosso estilo de vida, adaptando assim as orientações da palavra de Deus. A partir daí, temos sido alimentados diariamente pelo escravo fiel e prudente, o canal escolhido por Deus. Assim como os israelitas, só precisamos abrir a nossa boca e encher nossa mente e nosso coração com as orientações da palavra de Deus. E ainda no capítulo 81, agora o versículo 12. Por isso os deixei seguir seu coração obstinado. Eles faziam o que achavam certo. Jeová sempre agirá com justiça. Ele nos dá o livre-arbítrio para tomar nossas decisões, tanto para o bem como também para o mal. No entanto, precisamos aceitar as consequências de cada decisão sem jamais colocar a culpa em outros ou em Deus, mas aceitar que cada um receberá por suas ações. Que possamos sempre tomar as melhores decisões. É um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos essa parte muito importante que é o Faça Seu Melhor no Ministério, onde os irmãos têm a oportunidade de mostrar por meio de suas apresentações como podemos trabalhar no serviço de campo. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo 4 designações. Então, se você estar com uma delas, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então, vamos dar início à designação número 4, que é Iniciando Conversas. Essa parte ela tem 1 minuto e será feito de casa em casa. Ofereça um estudo. Então, nós podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, me chamo Maria, sou uma testemunha de Jeová e hoje estamos aproveitando esse dia maravilhoso para compartilhar uma esperança maravilhosa da palavra de Deus. Como você se chama? Então a moradora se apresenta. Bom dia, me chamo Ana. Maria continua. Veja só que bênção maravilhosa para o futuro que Deus nos promete aqui em Isaías 33, 24. Já imaginou algum dia isso realmente acontecer? Então Ana ela fala, imaginar já imaginei e sei que Deus é capaz de fazer, mas às vezes parece que nunca vai acontecer. Maria fala, eu entendo, mas posso garantir que isso acontecerá. Algo que pode lhe ajudar é fazer um estudo da palavra de Deus usando essa brochura. Seja feliz para sempre. Vou te mostrar como funciona. Então aqui a gente finaliza essa parte e agora podemos fazer a análise da lição número 4.4, humildade. Deixe claro que aquilo que você ensina vem da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela traz pensamentos que podem tocar o coração das pessoas. Quando usamos a Bíblia, ajudamos a pessoa a ter a base correta para desenvolver fé. Então percebemos que ali na parte da irmã, ela citou que a palavra de Deus promete algo maravilhoso para o futuro,
leu a palavra de Deus para que pudesse assim, tocar o coração do ouvinte, usando assim a palavra de Deus para que ela pudesse crer que aquilo realmente iria acontecer. Então podemos dizer que as irmãs desenvolveram muito bem não só a sua designação, mas também a sua parte, o ponto que estava designado. Passando agora para a designação número 5, iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos, será feito de forma de testemunho informal e também vamos oferecer um estudo. Então podemos iniciar assim. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, posso me sentar aqui? Então a moradora diz: Bom dia, pode sim. Maria continua: De longe eu vi você lendo a palavra de Deus. Você já é uma pessoa religiosa? Ana: Sim e não. Já fui muito tempo, mas hoje estou um pouco afastada, mas não deixo nunca de ler. Então Maria ela diz: Isso é bom, pois somente assim conseguimos entender exatamente o que Deus quer de nós. Você já teve a oportunidade de ler João 17:3? Então Ana ela fala: Provavelmente sim, mas não me recordo o que diz. Então Maria ela fala: Então vamos ler juntas. Pode ler aí em sua Bíblia, por favor? Então Ana fala: Tá bom, diz assim. Faz a leitura. Então Maria ela continua: Excelente. Percebeu, Ana? Você continuando com essa prática de ler regularmente, obterá conhecimento do Pai e do Filho. Então Ana ela fala: Mas o Pai e o Filho não são a mesma pessoa? Então Maria diz: Essa é uma boa pergunta. Eu posso lhe ajudar a entender essa questão usando essa brochura aqui, ó. Seja feliz para sempre. Vai te esclarecer essas perguntas. O que acha de considerarmos ela um pouco? Então Ana ela fala: Pode ser. Então aqui a gente finaliza essa designação número 5, e vamos fazer agora a análise do ponto 4, lição 4.3. Não fale com ar de superioridade. Não dê a impressão de que você sabe tudo e a outra pessoa não sabe nada. Fale com ela de modo respeitoso. Então percebemos que Maria ela fez exatamente isso, né? Então Maria percebeu que Ana ela já era uma pessoa religiosa, não questionou sua crença. Quando ela respondeu uma pergunta que Maria sabia que não estava certa, ela não quis comprovar que ela estava errada, né? Simplesmente concordou e falou que era uma boa pergunta e mostrou que iria responder àquela pergunta. Então podemos dizer que Maria ela se saiu muito bem em sua designação. Passando agora para a designação número 6, iniciando conversas também. Essa parte será testemunho público e também iremos oferecer um estudo. Então essa parte ela será feita como se fosse no carrinho, ok? E quem vai iniciar será a moradora. Bom dia! Vocês têm alguma revista que fale sobre casamento? Então Mariela diz: Bom dia! No momento aqui só temos esse folheto. Qual o segredo para ter um casamento feliz? Mas qual seria a sua necessidade? Então Ana ela fala: Eu precisava de algo que me ajudasse a ensinar, né, a ter paciência com meu marido. Toda hora a gente briga. Tudo que ele faz eu acho que está errado. E por causa dessas situações, a nossa comunicação está ficando abalada. Então Maria ela diz: Entendo. Realmente casamento não é fácil. E falo isso com propriedade. Já estou casada há 30 anos. Quantos anos vocês têm de casamento ou de casados? Então Ana ela diz: Vai fazer 5 anos agora em novembro. Maria continua: Realmente nesse período ainda estamos conhecendo nossos maridos. E confesso que às vezes vejo que até hoje não conheço completamente o meu. Mas sabe o que me ajuda a continuar determinada, a continuar lutando para ter um casamento feliz? Então Ana ela fala: Não faço ideia, mas se você tiver a receita, me diz. Então Maria ela diz: A primeira coisa que precisamos fazer é o que diz aqui em Lucas 11:28. Percebeu, Ana? Quando lemos a palavra de Deus e colocamos em prática,
melhoramos em todos os aspectos da vida e também no casamento. Por exemplo, veja que conselho muito bom para nós que somos casadas. Efésios 5:33. Notou o que nós, esposas, precisamos fazer? Então, Ana ela fala, percebi, mostrar profundo respeito, mas nem sempre é fácil fazer isso. Maria continua, concordo com você, mas à medida que lemos e meditamos na palavra de Deus, podemos conseguir sim. Vamos fazer assim, me passa o seu contato e combinamos um dia para eu ir em sua residência. E consideramos essa brochura aqui, ó. Seja feliz para sempre. E de pouco em pouco, você verá que podemos sim ter um casamento feliz. O que acha? Então Ana ela fala, pode ser. Acho que vai ser bom para mim. Anota aí. Então aqui a gente finaliza a designação número 6 e podemos agora fazer a análise da lição 3.3. Bondade, tenha empatia. Então tente se colocar no lugar da pessoa e imaginar como ela se sente. Então podemos nos perguntar, qual é a preocupação da pessoa, o que ela acharia útil e interessante. Então podemos mostrar que nos importamos com a pessoa por ouvir com atenção o que ela tem a dizer. E percebemos que foi exatamente isso que Maria fez. Ela prestou atenção à necessidade da moradora e conseguiu desenvolver uma conversa que realmente a ajudasse. Então podemos dizer que Maria com certeza mostrou empatia. Agora a designação número 7, a última, cultivando o interesse. Essa parte ela tem 5 minutos e será feito de casa em casa. Ofereça um estudo para a pessoa interessada que não aceitou estudar no passado. Então Maria, ela inicia dizendo, bom dia, Ana, tudo bem? Ana, bom dia, Maria, tudo bem? Está trabalhando hoje por aqui? Então Maria diz, sim, hoje a nossa pregação é por aqui e não podia perder a oportunidade de vir ver como você e sua família estão. Estão todos bem? Então Ana ela fala, graças a Deus estão todos bem sim. Maria continua, que bom, que Jeová os abençoe sempre. Ana, a nossa pregação hoje tem um objetivo. Estamos oferecendo a todos um estudo bíblico gratuito da Palavra de Deus. Nessa brochura aqui, ó. Seja feliz para sempre. O que acha dessa vez, pelo menos tentarmos? Então Ana ela diz, Maria, você não desiste nunca, hein? O que me falta é tempo, você sabe como minha vida é corrida. Então Maria ela diz, isso é verdade, Ana. Nossa vida é muito corrida. E se não reservarmos tempo para as coisas mais importantes, nós nunca teremos. Mas eu gostaria de que você visse esse vídeo aqui, ó. Por que estudar a Bíblia? Então mostra o vídeo e depois diz. Viu a necessidade de estudarmos? Então Ana ela diz, a verdade, Maria, é que não temos para onde ir. Somente Deus nos dá esperança. Então Maria ela continua. Exato, Ana. Por isso que desejo muito que você pense com carinho nessa oportunidade. E você verá como nós seremos beneficiados em estudar. Eu vou deixar com você essa brochura aqui, ó. Seja feliz para sempre. Analisa ela com carinho e na próxima semana eu volto para saber o que achou, tá bom? Então aqui eu finalizo a designação número 7 e podemos fazer agora a análise da lição 8.3. Paciência. Tente usar um método diferente. Então, se a pessoa não aceitar logo um estudo, quando for apropriado, você pode usar um vídeo ou um artigo para fazer com que a pessoa ela entenda a necessidade de estudar. E foi exatamente isso que Maria ela fez. Ela mostrou um vídeo mostrando assim, a importância de ter um estudo e fez com que Ana ela raciocinasse nessa possibilidade, deixando uma brochura. Então, podemos dizer que as irmãs se saíram muito bem também nessa parte. E hoje nós daremos início ao capítulo 15. Iremos fazer a consideração do parágrafo número 1 ao número 7. Mas vamos iniciar fazendo a introdução da seção 6.
Agora vamos voltar e visitar os irmãos. Que papel importante o superintendente de circuito desempenha na congregação cristã? Como somos abençoados quando aceitamos de coração as designações que recebemos? Como podemos raciocinar de modo eficaz usando as Escrituras e por que precisamos nos adaptar às pessoas a quem pregamos? Descobriremos a resposta a essas e a outras perguntas ao acompanharmos o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Então, o capítulo 15 tem o seguinte tema: fortalecendo as congregações. Ministro e viajante ajudam as congregações a serem firmadas na fé. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1, 2 e 3. À medida que os viajantes seguem caminho através de estradas acidentadas entre uma cidade e outra, o apóstolo Paulo está pensativo ao olhar para o jovem ao seu lado. O nome do rapaz é Timóteo. Cheio de energia, Timóteo talvez tenha uns 20 anos. Cada passo nessa nova viagem o leva para mais longe de casa. Conforme o dia vai chegando ao fim, a região de Listra e Icônio fica cada vez mais para trás. O que os aguarda? Paulo tem uma boa noção, pois essa é a segunda viagem missionária. Ele sabe que haverá muitos perigos e dificuldades. Mas como esse jovem ao seu lado vai se sair? Paulo confia em Timóteo, talvez mais do que esse humilde jovem confia em si mesmo. Acontecimentos recentes deixaram Paulo mais convencido do que nunca de que ele precisa do companheiro certo de viagem. Paulo sabe que o trabalho à frente, visitar as congregações e fortalecê-las, exigirá que os ministros viajantes sejam unidos e bem determinados. Por que Paulo talvez se sinta assim? Um dos fatores pode ser um desacordo que levou Paulo e Barnabé a se separarem. Nesse capítulo, aprenderemos muito sobre a melhor maneira de resolver desacordos. Também vamos aprender por que Paulo escolheu Timóteo como companheiro de viagem e entender melhor o papel vital dos que servem como superintendentes de circuito. Então a pergunta parte A: quem era o novo companheiro de viagem de Paulo e como ele era? Então, era Timóteo, e ele era um rapaz com muita energia, com 20 anos de idade. A pergunta parte B: o que aprenderemos neste capítulo? Então aprenderemos sobre como resolver desacordos e aprenderemos também por que Paulo escolheu Timóteo e entenderemos o papel vital dos superintendentes de circuito. Subtítulo: Agora vamos voltar e visitar os irmãos. Leitura do 4. No capítulo anterior, vimos como um grupo de 4 irmãos, Paulo, Barnabé, Judas e Silas, encorajou a congregação em Antioquia com a decisão do corpo governante a respeito da circuncisão. O que Paulo fez a seguir? Ele apresentou a Barnabé um novo plano de viagem, dizendo: agora vamos voltar e visitar os irmãos em cada uma das cidades em que proclamamos a palavra de Jeová para ver como estão. Paulo não estava sugerindo uma mera visita social a esses cristãos recém-convertidos. O livro de Atos revela os verdadeiros objetivos da segunda viagem missionária de Paulo. Primeiro, ele continuaria a transmitir as decisões tomadas pelo corpo governante. Segundo, como superintendente viajante, Paulo estava decidido a encorajar as congregações em sentido espiritual, ajudando-as a serem firmadas na fé. Como a organização das Testemunhas de Jeová hoje segue esse modelo estabelecido pelos apóstolos? Pergunta: quais eram os objetivos da segunda viagem missionária de Paulo? Então era continuar transmitindo as decisões tomadas pelo corpo governante, e Paulo estava decidido a encorajar os irmãos em sentido espiritual, ajudando a ser firmados na fé. Leitura do 5. Hoje, Cristo usa o corpo governante das Testemunhas de Jeová para orientar sua congregação. Por meio de cartas, publicações, tanto impressas como online, reuniões e outros meios de comunicação,
Esses fiéis homens ungidos dão orientação e encorajamento às congregações no mundo inteiro. O corpo governante também procura manter contato mais direto com as congregações por meio dos superintendentes viajantes. O próprio corpo governante designa milhares de anciãos qualificados em todo o mundo para servirem como superintendentes de circuito. Pergunta: como o corpo governante hoje dá orientação e encorajamento às congregações? Então, eles fazem isso por meio de cartas, publicações, reuniões e outros meios de comunicação. Eles também procuram manter contato com as congregações por meio dos superintendentes de circuito. Leitura do 6 e 7. Os superintendentes viajantes atuais se concentram em dar atenção individual e encorajamento espiritual a todos os irmãos nas congregações que visitam. Como? Por seguir o modelo estabelecido por cristãos do primeiro século como Paulo. Ele deu o seguinte incentivo a outro superintendente como ele: pregue a palavra, faça isso urgentemente, em tempos favoráveis e em tempos difíceis. Repreenda, censure, exorte, com toda paciência e arte de ensino. Faça a obra de um evangelizador. Em harmonia com essas palavras, o superintendente de circuito e sua esposa, se for casado, participa com os publicadores locais em diversos aspectos do ministério. Esses irmãos e irmãs viajantes são zelosos na pregação e habilidosos instrutores, características que têm um efeito positivo sobre o rebanho. Os que participam nessa modalidade de serviço se destacam por seu amor abnegado, de boa vontade, dão de si mesmos, enfrentando condições climáticas desfavoráveis e até mesmo viajando por regiões perigosas. Os superintendentes de circuito também encorajam, ensinam e aconselham as congregações por meio de discursos baseados na Bíblia. Todos os irmãos na congregação são beneficiados por observar a conduta desses ministros viajantes e imitar a sua fé. Pergunta: quais são algumas responsabilidades dos superintendentes de circuito? Então, é encorajar, espiritualmente os irmãos, participar no serviço de campo em suas diversas modalidades com os irmãos e também eles ensinam e aconselham os irmãos por meio de discursos. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração, a preparação desse estudo, e espero que possa ter contribuído também para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.